Vamos para a palavra do Senhor. Convido os irmãos à leitura do texto no livro de Romanos, capítulo número 6. Começaremos a leitura no verso número 1 e findamos no verso número 12. Ou vamos ao 14, 15, 16, 17, 18, até o 23. Legal? Quem já achou, diga eu achei, pastor. Gente, não existe barulho mais bonito do que esse folhear de Bíblia na igreja. Isso é maravilhoso, gente. Que barulho bom. Todos acharam? Você que está em casa também, de posse do texto da palavra de Deus. Se você tem um telefone, eu te sugiro baixar o seu aplicativo Apple Store ou outro, como é que chama? Play Store. Baixa a Bíblia no seu telefone. Aí quando você estiver no ônibus ou viajando para qualquer lugar, em vez de ficar vendo tip-top, tem coisa boa lá também, né? Se alimente da palavra de Deus. Se o seu telefone ainda não tem uma Bíblia, seu telefone não vai para o céu. E se ele tiver Bíblia, ele não vai do mesmo jeito. Bom, vamos lá então, gente. De 1 a 23, sem pressa, vamos embora. 1, 2, 3.
Deus, que texto maravilhoso. Põe aí a Bíblia. Tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Não manches teus lábios com impura voz, defende tua alma do vício atroz. Qual morto até na rocha eterna, firma tua fé, verás é teu dito, de Deus é teu ser, te espera a coroa, tu podes vencer. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar, irmãos. Alex, só me ajuda aqui um pouquinho. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e foi escrita por inspiração do Espírito Santo. E ela então só pode ser entendida com a revelação do Espírito Santo. Há pessoas que vivem um inferno nesta vida, porque os pecados do seu passado o esbofeteiam, massacram diariamente. Então, a dor do sofrimento causa males ainda maiores, porque acabam por criar uma dicotomia entre certo e errado. E nesses tempos de grande pressão cultural em que vivemos, vozes as mais variadas se levantam a gritar por algo que satisfaça a sua alma.
a alma que grita por mudanças. Ocorre que os costumes mudam e devem mudar, até porque a Bíblia diz que os costumes perecem pelo próprio uso. Contudo, os princípios de Deus nunca mudam, e eles nunca vão mudar, e não vão mudar porque Deus nunca muda. Estilos, tecnologia, moda, ritmos, tudo muda, e é natural que seja assim. Quando eu era criança, graças a Deus não faz tempo, havia um ritmo de música na igreja. Quando Israel cantava, louvando ao Senhor, a Bíblia mostra que eles cantavam com tamborins. Cadê a turma? Houve um arrebatamento. Cantavam com tamborins, com harpas, adufes, saltérios, pratos, violas, instrumentos de percussão. Quando mistura isso tudo, dá um ritmo legal. Tão legal que a turma dançava. Os costumes mudam, tudo muda. No tempo do exílio, Israel passou a cantar músicas diferentes, que expressavam a melancolia. Diziam os caldeus: cantem hinos de Sião. E eles respondiam: como vamos cantar as músicas de Sião, estando nós no cativeiro? Passados os tempos, os ritmos vão mudando. Nós não temos registro histórico de como era a música na igreja primitiva. Os primeiros registros vêm a partir da Idade Média. E na Idade Média se adotou aqueles órgãos gigantes que ainda existem até hoje, órgãos com 700, com 800, com 1000 anos, funcionando ainda normalmente. E esse ritmo com os órgãos foi apelidado de música sacra. Mas depois das grandes guerras, as duas grandes guerras, o ritmo de música na igreja também mudou para aquelas marchas de encorajamento. Quando eu era criança, o ritmo era de canto coral. E aí quem não cantava bem, como era o meu caso, foi convidado a ir para um tal de grupo geral. Grupo geral era de todo mundo que não sabia cantar. E aí arrumava triângulo, sanfona, bandolim, tinha outro negócio, triângulo, sanfona, caixinha. E aí a turma cantava. Depois, no meio desse grupão, resolveram separar o grupo das mulheres. Aí os homens ficaram enciumados, aí virou o grupo dos homens. Aí, para não perder as crianças, criou o grupo das crianças, depois dos adolescentes, e aí coitado do pastor para distribuir o culto com tanto grupo. O fato é que os costumes mudam, tudo muda, mas princípios nunca mudam. Em todo tempo a igreja louvou a Deus e continua louvando para a glória do Senhor. O texto que lemos ultrapassa a barreira de costumes
e entra num campo que em alguns lugares se tornou tabu falar, que é o pecado. O pecado é tão pernicioso que é capaz de levar o homem ao inferno. E há uma vacina, há um modo pelo qual possamos ser salvos do pecado. Quando Paulo fala de pecado, ele se auto-intitula o principal dos pecadores. É que ele não me conhecia, porque eu sou pior que ele. E depois de salvo, apóstolo Paulo faz uma pergunta que ecoa até agora, e nós a lemos hoje. Verso 3 do capítulo 6 de Romanos, a pergunta é a seguinte: não sabeis que fostes batizados em Jesus Cristo? E quando fomos batizados em Jesus Cristo, nós o fomos batizados na morte de Jesus Cristo. O que quer dizer isto? Primeiro, no verso 23, vocês leram que o salário do pecado é a morte. Outra verdade é que não há um justo sequer, alguém que não tenha nunca pecado. Em terceiro lugar, é que por havermos pecado, como disse Paulo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituir é tirar do lugar, é tirar o direito, é tirar de uma posição de privilégios. Em quarto lugar, que todos nós, como disse Isaías, nos desviamos como ovelhas que não têm pastor. Ou também nas palavras de Isaías, capítulo 1, em razão do pecado, há uma chaga, há uma ferida que não cessa, que não sara. Esses são textos muito conhecidos. Nós somos pecadores e, portanto, merecemos a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Simples assim. Se o salário do pecado é a morte, e se nós somos pecadores, todos morrem. A morte é uma tragédia. Na carta aos Coríntios, no capítulo 15, apóstolo Paulo diz que a morte é o mais poderoso inimigo que temos. A morte é mais poderosa do que o inferno, mais poderosa do que Satanás. E Paulo diz que ela será o último inimigo a ser destruído. O último inimigo a ser destruído é a morte. E o salário do pecado é a morte. Então, esta lei está estabelecida e não há como fugir dela. Então Deus organizou as coisas para a nossa salvação. Abre a Bíblia lá no livro de Pedro, primeiro livro. Primeiro livro de Pedro. Versos 18, 19 e 20. Primeira de Pedro, capítulo 1. Seria tão bom se ele mudasse, né? Versos 18, 19 e 20. Vamos lá. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes
dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. O sangue de Jesus já era conhecido antes de o mundo existir. Vou repetir. Antes de Deus dizer haja luz, Ele disse haja cruz. Acho que vocês não entenderam, vou dizer de novo. Antes de Deus criar tudo o que existe, o sangue de Jesus já foi conhecido na eternidade. Vou dizer de novo, para que você guarde isto. Antes de existir o mundo, o sangue de Jesus já era conhecido na eternidade. E ele foi manifestado lá na cruz, por amor de nós. O único remédio para o pecado é o sangue de Jesus. Jesus veio, como disse João no capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus veio ao mundo como homem, como você e eu, com um objetivo, com um propósito, com uma razão. Vai no livro de Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele Jesus, também participou das mesmas coisas. Para quê? Por qual razão? Por qual motivo Jesus veio em carne? O que Deus queria, fazendo o Filho dele vir em carne, como você e eu, é que pela morte, ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e colocasse em liberdade aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então diga: Jesus veio em carne para morrer. Vou dizer de novo: Jesus veio em carne para morrer. É isto que ele veio fazer aqui. Chacoalhe o vizinho, diga: presta atenção que isso é importante. Diga: tua salvação depende disto. Você ser salvo depende de entender isto. O que Jesus veio fazer aqui? Ele veio morrer. Ele disse, está registrado no capítulo 10 do livro de João: eu sou o bom pastor, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu tenho o poder de dar a minha vida, e eu tenho o poder de tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. O Pai deu uma ordem. Qual é a ordem? Morrer. O primeiro pecado consistiu na desobediência. Então, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Então precisava vir um homem em carne e osso para desfazer aquele imbróglio do primeiro pecado, da desobediência. E Paulo escreve da seguinte maneira:
achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. E achado na forma de homem, humilhou-se até a forma de servo. E achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louve a Ele! Glória a Deus! Ocorre que todos nós merecemos a morte, porque o salário do pecado é mas ele não pecou. Hebreus escreve que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, mas temos um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Você é tentado em alguma área? Jesus foi tentado nesta área. Você é tentado em alguma coisa? Jesus foi tentado nisto. Mas e matar? Ele foi tentado. Ele foi tentado. Ele foi tentado. Mas como qualquer um de nós, ele foi tentado, contudo ele não pecou. Apóstolo Pedro escreve que o justo morreu pelos injustos. Faz assim: o justo morreu pelo injusto. Queridos, agora vem Paulo e escreve o texto que vocês leram. Há um modo de não morrermos eternamente: é sermos batizados na morte de Jesus. Eu vou dizer de novo: há um meio de não sofrermos o dano da segunda morte, que é a morte eterna, ou a separação eterna de Deus. Há um modo: é sermos batizados na morte de Jesus. Bom, quem não quiser morrer eternamente precisa entender isto. O que Jesus fez por nós foi morrer por nós, no nosso lugar, em substituição a nós. E assim ele pagou a dívida do pecado. Levante a mão aí e diga: ele pagou a dívida do meu pecado. A Bíblia revela Jesus em toda a sua história. Uma dessas histórias bem legais foi o dia em que Deus chamou Abraão e disse: me entrega o teu filho. Algumas coisas são muito difíceis. Altar é lugar de solidão. Ministério é lugar de solidão. Não é com qualquer um, aliás, com pouquíssimas pessoas se dá para compartilhar
as angústias do altar ou do ministério. Abraão por muitos anos esperou ser pai. No meio do caminho arrumou problemas. Mas finalmente ele tinha um filho. E Deus diz: me dá esse filho. Imaginem a hipótese de Abraão conversar com Sara, dizendo: Sara, sabe o nosso filho? Não ia dar certo. Altar é lugar de solidão, porque ninguém compreende o coração de um pastor. Jesus falou isto. Aquele que é guiado pelo Espírito, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. E Paulo fala mais: aquele que é regido pelo Espírito discerne bem a todos, mas de ninguém ele é discernido. Então sai o Abraão. Onde você vai? Eu vou adorar a Deus. Estou levando uns funcionários junto. Isaac está indo comigo. Onde você vai? Lá nas montanhas de Moriá. Chega numa altura do caminho, Abraão chama os funcionários e diz: fiquem aqui agora, porque eu estou indo lá em cima, junto com o meu filho. Nós vamos adorar a Deus e aí nós vamos voltar aqui. O livro de Hebreus diz que esta frase, nós vamos voltar aqui, é a maior expressão de fé da Bíblia. Esta frase, nós vamos e nós vamos voltar. Por que a maior expressão? Porque ele tinha que entregar o filho em holocausto. E a palavra holocausto significa colocar fogo até que só reste cinza, até que vire pó, até que não tenha nada, absolutamente mais nada, além de poeira. E foi isso que Deus pediu para ele. Mas ele estava fincado numa promessa. Qual era a promessa? Que naquele Isaac ali é que seria chamada a sua descendência. E então o escritor aos Hebreus diz o seguinte: nós vamos lá e nós vamos voltar. E quando ele disse nós vamos voltar, Hebreus diz, é que ele sabia que até da cinza, até daquela poeira, Deus poderia trazer o seu filho de volta. E por isso ele não teve dúvidas de fazer o que Deus mandou ele fazer, e ele foi. E ele está subindo Moriá. Há um hino na harpa, número 380, é o maior hino da harpa. Ele começa assim: debaixo de umas muito formosas tamareiras, estando já Berseba na escuridão, as aves escutando entre as roseiras, se vê andar o patriarca Abraão. Seu coração perante Deus está aflito, pois quer que o sirvamos sem murmuração, e por amor pergunta ao Senhor bendito: o meu amado filho queres tu então? Queridos irmãos, e vai Abraão subindo, cabeça baixa, angústia na alma, não tem com quem conversar, não tem uma pessoa que o entenda, não tem uma pessoa que entenda o que é o altar do ministério, não tem ninguém para falar, e ele está subindo, angustiado e dor na alma, um nó na garganta, o filho carregando a lenha, um fogo já aceso, o filho olha e diz: pai, eu estou vendo tudo aqui, a madeira está aqui, o fogo está aqui, mas cadê o cordeiro, papai? E então Abraão olha para o seu filho e diz: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Levante a mão bem alta e diz: Deus para si
cordeiro proverá. Esse Deus proverá não é proverá para você, não é proverá para mim, é proverá para Ele. Deus proverá para si próprio o cordeiro. Mas o que isto quer dizer? O filho não entende, ninguém sabe. E ele chega lá em cima, deita o filho, amarra o filho, prepara tudo, levanta o cutelo, e daqui a pouco Deus grita: não faça isso, Abraão. Eu sei que você teme a Deus. Eu sei do teu temor a Deus, Abraão. Abraão não sabe o que fazer, então ele levanta os olhos e vê um cordeiro preso nos arbustos, pelos chifres, e ele vai até este cordeiro, pega o cordeiro, porque Deus para si provê o cordeiro. O que isso quer dizer? Deus achou alguém para ficar no nosso lugar. Isaac ali não representa Jesus. Isaac representa você e eu. Isaac representa todos nós deitados ali, porque nós merecemos. Mas Deus gritou: eu tenho um cordeiro para mim mesmo. Ele proverá para si o cordeiro. Levanta a mão e diga a Ele: proveu o cordeiro no meu lugar. E Jesus é representado por este cordeiro. Queridos, Jesus é o justo morrendo pelos injustos. Jesus, este que morreu em nosso lugar, deu uma ordem dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, e há uma conjunção aditiva, língua portuguesa, quem crer e for batizado, será salvo. O que significa isto? É que nós exteriorizamos o crer através do batismo. Alguns criam argumentos para evitarem isto. E Paulo trata deste assunto no texto que lemos. No verso 4 ele diz: fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. A vida em Cristo é uma vida maravilhosa, mas é também desafiadora. O problema é que às vezes na igreja tem pessoas um pouco mais e às vezes um pouco menos complicadas, mas cada um tem as suas próprias complicações. Se uma pessoa estiver se afogando no mar, há um hino na harpa, eu acho que é 518, mas eu não tenho certeza, diz: por seus pecados está o pecador, qual pobre náufrago sem salvador, que triste sorte perece no mar, nada, se cansa e vai se afogar. Ele abre o estribilho, como é que fala estribilho? Refrão, estribilho é do tempo do Gesiel. Ele abre dizendo: orando joga ao que se afoga o salva-vidas sem demorar, antes que desça, desapareça nas profundezas do mar. Mais adiante ele diz: é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o salva-vida lançado do céu,
Cristo te pode salvar hoje até. O salva-vidas segura com fé. Cante aí. Orando joga ao que se afoga, o salva-vidas sem demorar, antes que desapareça nas profundezas do mar. Queridos, imagine a seguinte cena: alguém está se afogando e vem uma lancha. Na lancha, alguém avista o que está se afogando e atira uma boia presa por uma corda e grita para o sujeito que está se afogando: agarre-se nesta boia, neste salva-vidas. E então a pessoa que está lá no meio do mar se afogando olha para a lancha e percebe que na lancha tem um homem querendo tirá-lo de lá, mas ele vê que existem outras pessoas e ele consegue identificar lá um hipócrita. E aí ele diz: não, eu não vou agarrar nesta boia para ir nesta lancha, porque aí dentro tem um hipócrita. Ocorre que se ele não agarrar, ele vai morrer. Queridos, na igreja tem gente complicada. Olha para o vizinho e diga: tem gente complicada. A maioria, 99,9999, é tudo gente boa, mas de vez em quando aparece uns que só Jesus. Um dia desse eu estava aqui atendendo a turma, beijando umas crianças, abraçando os meninos. Chega uma sujeita bem aqui e diz assim: eu que queria ter um derozinho. Olhei para a cara dela e falei: sai daqui, Satanás. Olha para o vizinho e diga: tem gente esquisita. Levanta as duas mãos e diga: mas o sangue de Jesus tem poder. Agora, quando essa sujeita aparece, eu falo: vai falar lá com o Rezende, vai falar lá com... quem é o outro que eu falo? Com o Gilson. Sai fora. Mas tem gente esquisita. Ou não tem? Tem gente que compra e não paga. Tem gente que diz: me empresta o teu cartão, que no dia 10 eu cubro. E depois vem pedir dinheiro para a gente cobrir o cartão do outro. Tem gente estranha. Está tudo dentro da igreja, mas um dia eles receberam a corda e entraram e estão tentando mudar. Olha para o vizinho e diga: está todo mundo melhorando. Diga: eu já fui pior do que sou hoje. Diga aí: eu já fui pior do que sou hoje. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. O que acontecerá se esta pessoa não entrar na embarcação da salvação? E ela não entra porque olhou para alguém esquisito. Na igreja tem gente complicada, gente, que receberam a corda também, igualzinho você. Essa pessoa não está aqui não, viu? Para ninguém ficar preocupado, tá? Ela ficou aqui uns 8 anos. Depois ela inventou que ia ser missionária, foi para um outro lugar aí, se arrebentou por lá e foi viver na rua com droga. Eu não estou triste não, eu tenho dó.
Agora, o primeiro passo para a vida é o batismo, para que comece o crescimento. Alguém vai dizer, mas eu não sei andar. Ninguém nasce andando. Tem umas pessoas que são maravilhosas, que começam a andar com 7 meses, é raro. Outros começam a andar com 8 meses, outro com 9, outro com 10, outro com 1 ano. Mas uma hora começa a andar, até andar sozinho, vai engatinhando. E quando não quer mais gatinhar porque cansou, alguém pega no colo. Então você não pode dizer, eu não sei andar. O primeiro passo é este: batizar-se na morte de Cristo. E o que isso significa? É que se você estiver em Cristo, você vai morrer com Cristo. Então a morte de Jesus passa a ter efeito em você. Isto é aceitar Jesus, é aceitar o sacrifício de Jesus. Há um outro hino na harpa, não lembro o número, diz assim: se tu cansado já estás de pecar, aceita o perdão de Jesus. Se vida nova deseja obter, aceita o perdão de Jesus. Venha Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz, é tempo, vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Cristo morreu, e apóstolo Paulo diz: não sabeis que vocês que foram batizados na morte de Jesus, para que a morte de Jesus tenha efeito em você. Logo, o que já morreu está livre do pecado. Por que ele está livre do pecado? Porque quem está morto não tem mais sobre si o efeito do pecado. Então, se você já morreu com Cristo, você declara: eu já morri com o Senhor, eu já fui sepultado com o Senhor, portanto o pecado não terá domínio sobre mim. Eu tenho o direito de dizer não ao pecado. Eu posso dizer ao pecado: aqui não, sai daqui, eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Levanta a mão bem alto e diz: eu estou coberto pelo sangue de Jesus. Eu peço ao Espírito Santo que me ajude a explicar isto com clareza. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. A mensagem de Malaquias consiste em dizer ao povo que se prepare para a chegada de Jesus, que ele chama de Messias. Mateus abre o Novo Testamento e ele inicia de onde Malaquias parou. E ele apresenta a chegada de Jesus e apresenta depois a segunda vinda de Jesus. Malaquias diz que se alguém quer receber a Jesus, deve estar preparado para a chegada dele. E informa que os rituais que eram feitos a seu tempo tomou a cabeça das pessoas de tal forma que eles não perceberiam a chegada de Jesus. E ele chama isto de um de repente. Vai lá no livro de Malaquias. Eu acho que é capítulo 3. Não, é capítulo 1. Malaquias capítulo 1. Olha como ele coloca, verso 6. Não, verso 6. É capítulo 3, viu? Capítulo 3, verso 6. Eu peço que o Espírito Santo me ajude. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O que
que levou esta afirmação? A primeira palavra é um porquê, está vendo? Quando você lê um porquê, significa que você tem que buscar as razões anteriores. Vai no primeiro verso. O primeiro verso diz assim: eu estou enviando o meu anjo, que vai preparar o meu caminho diante de vocês. E de repente, olha lá um de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vocês buscam, o anjo do concerto, da aliança, do testamento, a quem vocês desejam. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo da vinda de Jesus. A turma de Israel estava esperando um grande guerreiro, um poderoso guerreiro, que viesse e organizasse os exércitos para se livrarem do poder de Roma. Mas ele chegou numa manjedoura, pobre, sem um berço, sem nada, frágil. E a turma não fez caso dele. A primeira pessoa que se preocupou com Jesus queria matá-lo, era o Herodes. E por causa disso, José e Maria fugiram para o Egito, para se cumprir a profecia que diz: do Egito chamei o meu filho. Jesus começou a trabalhar. Aqueles que estavam sentados à sombra da morte viram a grande luz, e os que estavam em trevas perceberam esta luz raiando, mas não fizeram caso de Jesus. O verso 2 continua dizendo: quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives. Temos aqui dois irmãos que trabalham com esse trabalho. O ourives, ele aplica fogo no ouro, e na intensidade da chama, as impurezas vão saindo. Na intensidade do fogo, do calor, o ouro vai se tornando cada vez mais puro. Malaquias está dizendo que Jesus vem trazer este fogo, um fogo que é capaz de purificar. E ele é também como um sabão do lavandeiro. Quando eu era menino, minha mãe lavava a roupa com um sabão gigante. Depois ela botava numa grama que ela chamava de tem que quarar. Até hoje eu não sei o que é isso. Quarar. Aí ela pegava aquela roupa que estava quarando com sabão. Aí dava uma surra na roupa. Tá. Aí jogava água e ela ficava bonita. É exatamente isso. Ele vem para fazer isso. Olha para o vizinho e diga: servir a Jesus, seguir a Jesus é um desafio. Não é para qualquer um. É para quem tem coragem de dizer não ao pecado. É para quem tem coragem de dizer: pecado, você não manda em mim. Pecado, sai daqui. Você recebe a autoridade de Deus para dizer não ao pecado. Alguém vai dizer: mas não tem lá os dias? Sim, tem. É por isso que a Bíblia está aí. Filhinhos,
Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Qual é a regra? A regra é não pecar. Filhinhos, estas coisas escrevo para que não pequeis. Esta é a regra. Ponto e vírgula. Mas se alguém pecar, não deixe o Satanás pôr o pé no seu pescoço, dizendo: acabei com você, agora você não se levanta mais, agora vai ficar por aí. Não! Se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, quando escorregar o pé, quando alguma coisa acontecer, corre aos pés de Jesus, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos purificar de toda imundícia. Ocorre que, às vezes, para que a gente acorde, é permitido o fogo da provação. E este fogo da provação dói. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Você que está apegado demais aqui nesta terra, nas suas construções, nas coisas que você faz, haverá um dia que isso tudo vai acabar. Para onde nós vamos? Há um outro hino na harpa que diz: para a terra celeste meu barco andará, ali onde os salvos já estão. Findando a noite, manhã romperá, então os remidos entrarão. Sim, vou pela terra, pelos mares também, alerta, Jesus me guiará. Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém, botaram lá, sim, levar-me ao porto com alegria sem fim. Olha para o vizinho e diga: nós temos um lugar para ir. Diga: aquele que foi batizado na morte de Jesus tem lugar para ir. Não, chacoalhe o vizinho e diga: aquele que foi batizado na morte de Jesus tem lugar para ir. Porque a morte de Jesus resolveu o problema do seu pecado. Bom, os israelitas traziam ofertas a Deus, falamos disso no momento do ofertório. Mas eu quero que você pense, 1 de Pedro agora, capítulo 1, verso 3 até 9. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3 a 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Para quê? Leiam lá. Gente, mais forte, vamos embora. Próximo.
O fim da fé é o que, gente? O fim da fé é o que, gente? O fim da fé é o que, pessoal? Só que esta salvação da alma, que vem pelo fim da fé, tem a fé provada, como ouro no fogo. Olha para o colega e diga: e você acha que não vai ter provação? A tua fé é provada sim. A tua fé é provada na tentação no seu trabalho, na tentação no dia a dia, nas dificuldades da história, na jornada da vida, nos desafios da sua jornada, da sua história. Mas você não vai ficar sozinho. Levanta a mão aí, diga: Jesus prometeu que vai segurar na minha mão. A Bíblia diz assim: quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelo fogo não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Há momento de atravessar dificuldade, mas a mão de Jesus vai te segurar e você vai vencer pelo poder de Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus veio para nos livrar dos nossos pecados, e quem crer nele deve afirmar isto com suas atitudes. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 12 e verso 13. Atos 8, 12 e 13 diz assim: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Quem crer toma esta decisão. Nós precisamos estar batizados na morte de Jesus, para que nós estejamos aptos a entrar no céu de Jesus, na casa de Jesus, e sentarmos na mesa de Jesus. Vai lá no livro de Mateus capítulo 8, versos 8 até 11. Mateus 8, de 8 a 11. O centurião respondeu e disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diga uma palavra e o meu criado vai sarar. Porque eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai para lá, e ele vai, vem para cá, e ele vem, e ao meu criado: faça isso, e ele faz. Então Jesus se maravilhou e disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão, leiam lá, bem forte, virão. Olha para o vizinho e diga: você já foi rejeitado em alguma mesa? Já fizeram alguma coisa e não te chamaram? Já acharam que você não merece estar no meio de gente assim, assim, assim? Já disseram que você é desqualificado para estar em tais ambientes assim, assim, assim? Já disseram para você que você não serve para ser pastor, porque você se veste igual um pedreiro? Já falaram isso para mim? Olha bem para o colega e diga: eu não estou nem aí, porque eu venho ou do Oriente, ou do Ocidente, ou do Norte, ou do Sul, e eu vou sentar na mesma mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, no reino de Deus. Quem é o homem para dizer que você não está pronto, se Jesus Cristo morreu por você?
Uma vez eu estava ali trabalhando, estava fazendo aquela primeira laje de baixo. E aí estava um montão de gente, eu estava lá junto, de botina. Apareceu uma pessoa aqui e disse: queria falar com o pastor está aí? Tá. É só com ele? É só com ele. O senhor pode avisar que está aqui o doutor fulano de tal? Chega um irmão e diz: ô pastor, é o senhor que é o pastor? Sou. Mas pastor fica assim? Fica. Olha bem para o colega e diz: pastor fica assim. Pastor cheira a ovelha, pastor fica perto de ovelha, pastor senta no chão com ovelha, pastor conversa com ovelha, pastor abraça ovelha, pastor cuida de ovelha. Se está acostumado com outra coisa, vai para outro lugar. Jesus preparou lugar para você. Levanta as duas mãos aí e diga: eu sei para onde eu estou indo. Bem forte, gente. A minha mãe teve 7 filhos. Dizem, né? Dizem que em toda família que tem bastante filho, o terceiro é o mais bonito. Dizem. Eu acredito nisso piamente. Yes. Quando eu era pequeno, graças a Deus não faz tempo, o meu pai gostava de ter todos os filhos na mesa. Era uma mesa bem grandona. Então, a alegria dele era ver os filhos ali. Minha mãe até hoje tem esta alegria de ver os filhos, noras, netos, todo mundo junto. E quando um filho não vai, há uma tristeza pela ausência. Lá no céu tem uma mesa gigante. E tem o seu nome lá. Abraça o vizinho e diga: seu nome está lá. Reservado para o Lucas, reservado para o Ivan, reservado para o Adriano, para a Luzia, para o Celso, para o Floresval. Tem uma mesa. Abraça o vizinho e diga: seu lugar está lá. Chacoalha ele bem vigorosamente e diz: trate de não faltar. Porque vai chegar um dia que a porta vai fechar. E quando a porta fechar, não vai ter jeito de entrar mais. Jesus Cristo é a porta. Ele diz: quem entrar por mim, salvar-se-á. O caminho é entrar em Cristo, ser batizado na morte de Cristo, estar em Cristo, viver em Cristo. Alguém vai dizer: mas pastor, o meu pecado é muito poderoso, a tentação é grande demais. Há um outro hino na harpa, que eu não sei o número, vou tentar achar. Ele diz: o teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Que número é? 491, vocês que são bons, esses assembleanos abençoados, olha aí. Fica em pé todo mundo, gente. Aliás, feio fica sentado. Bota um sorriso nesse rosto lindão aí. Diga assim: o teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Confie em Cristo, seu sangue tem este poder. Bem forte. Você tem mão? Bate ela aí. Para aí um pouquinho. Assembleano às vezes desafina até para bater palma. Ô Aline, vem cá, minha filha. Você vai ser a regente da palma. Graziele, vai do outro lado lá. Uma de cada lado. A regente da palma aqui.
E vê se vocês não amarram o hino aí, hein? Mas esse aí você tem que cantar sorrindo, gente. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Do mal a vitória a ganhar, seu sangue tem este poder. Acerta a tua vida com Jesus. Venha a Cristo e os teus pecados serão todos perdoados, e o teu corpo será lavado com água limpa. Hebreus capítulo 10 verso 19, a Bíblia diz: tendo pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus deseja você salvo, levar você para o céu, e nós estamos esperando o grande dia do soar das trombetas de Deus. Aleluia! Alguém dirá: e o que já morreu, pastor? Paulo escreve, e eu me alegro, ele diz: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Lá em Barueri, a sepultura vai abrir, meu pai e meu irmão vão se levantar,
e nós vamos nos encontrar. Aqueles que são os teus queridos serão encontrados por você. Aqueles que já partiram serão encontrados por você. Jesus está voltando, irmãos. Está mais perto do que a gente pensa. Levanta a mão e diga: que todos saibam que Jesus está voltando. Se você está machucado, triste, solitário, angustiado, distante de Deus, orando, dizendo: Senhor, eu já não tenho forças nem para orar mais. Malaquias escreve no capítulo 3, verso 7: tornai para mim, e eu tornarei para vós. Todos de olhos fechados, por favor. O amor de Deus estende as cordas para você. E se você quer, e só se quer, agarre-se agora a Ele e venha a Cristo. Se você está aqui, se você entendeu a mensagem e só se entendeu, e se você quer e só se você quer, de onde você está, sinalize, para que eu veja que você entendeu e toma isto. Deus te abençoe. Há mais alguém que queira? Este é um tempo muito especial. Você que não consegue vencer isto que está dominando você, venha a Cristo. Você não consegue vencer porque você está lutando com as tuas próprias forças. Isto, Deus te abençoe, meu filho. Venha e você vai lutar no poder de Jesus Cristo. Ele vai lutar por você. Há mais alguém que se unam a esses dois queridos irmãos? Isto, Deus te abençoe, meu filho. Glória a Deus. Há alguém mais que queira se unir a esses três irmãos? Isto. Eu pergunto, se alguém está afastado e não consegue mais sentir a comunhão com Deus, a alegria na sua alma, porque por alguma razão o inimigo te deu uma rasteira e você fica angustiado, hoje é um dia muito especial para você. Jesus Cristo trouxe você aqui. Você quer? Sinalize. Vem aqui. Jesus tem vida nova para você. Esses três irmãos que sinalizaram, eu queria convidar você, se você puder, vem aqui. Isto, vem aqui. Vamos orar juntos. Vem aqui. Isto. Há mais alguém? Isto, minha filha, louvado seja Deus pela sua vida. Venha a Cristo. É um dia muito especial. Venha. Louvado seja o nome de Jesus. Deus te abençoe, meu filho. Glória a Deus pela sua vida. Bem-vindo. Louvado seja Deus. Vem aqui, minha filha. Bem-vinda. Louvado seja Deus pela sua vida. Vem aqui, meu filho. Bem-vindo. Louvado seja Deus pela sua vida. Vem aqui, meu filho. Bem-vindo. Louvado seja Deus pela sua vida. Há mais alguém que queira entregar a sua vida a Jesus? Quando você fizer isto, a morte de Jesus passa a ter efeito em você. E você não sofrerá o dano da segunda morte, porque você já morreu em Cristo. Há mais alguém? Eu insisto, por amor, venha a Cristo. Por amor da tua alma, venha a Jesus.
Ele é o único jeito, não há outro, não há um plano B. Só Jesus Cristo salva. Pastor não salva, igreja não salva, ministério não salva, Jesus Cristo salva. E eu te apresento Jesus Cristo. Alguém que por alguma razão se afastou, se distanciou, está longe e quer vir a Cristo, venha, 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 venha. Você que está nas redes em algum lugar e ouviu a palavra, tome a sua decisão onde você estiver agora. Eu te garanto em nome de Jesus Cristo que Ele está aí ouvindo você. Em nome de Jesus. Pastora,